Isso te deixa burro e faz as pessoas não gostarem de você. Que diabos é isso? Fala, mestre! Seja muito bem-vindo a mais uma live diária que acontece no meu Instagram, 12h17. E o programa de hoje é a hashtag Live do Burigato, é a 62 a de hoje, não é? Estamos indo longe aí nas lives do Burigato. E esse é o tema, isso te deixa burro e faz as pessoas não gostarem de você. O que é isso? Né? Vou até colocar o tema aqui para quem for chegando ao vivo, saber do que eu tô falando, né? E ó, então live todos os dias, meio-dia 17, anota no teu calendário, põe aí na tua agenda, compromissos diários. Por quê? Porque não são todas as lives que eu vou postar. Então talvez, hora ou outra, você perca um puta conteúdo importante, né? Outra vantagem, participar ao vivo permite que você me faça perguntas, né? Então tem a forma de você perguntar na live e também até perguntar nas postagens, né? Que eu faço no meu Instagram, nos textos e tudo mais, porque se eu for falar daquele texto, eu vou dar uma olhada nos comentários e vou montar também o conteúdo baseado nesses comentários. E, último recado, ontem eu publiquei uma lista de séries e filmes que eu indico, né, vocês assistirem. Não que eu indico porque, vai lá, assistam esses. Mas é porque me pediram, né, indicação de séries. Perguntei, inclusive, lá no Telegram se vocês queriam. E agora, quando eu publiquei eram 100%. Agora tá em 93%. Então algumas pessoas não querem, é só elas ignorarem. Mas quem quiser, publiquei no meu Telegram, então, ontem, indicações de séries, de filmes e séries. Então se você não tiver nada para assistir, vale dar uma conferida. Link tá na descrição se você tá assistindo gravado. Link está aqui em cima se você está ao vivo aqui comigo. Beleza? Bom, vamos lá então. Isso te deixa burro e faz as pessoas não gostarem de você. Que diabos é isso aí, né? Vamos construir o argumento. Primeira coisa. Hoje temos a facilidade, já disse várias e várias vezes, do excesso da informação. Ou melhor, de ter a informação a um clique. Praticamente qualquer informação. Então se você fala assim, velho, o que significa essa frase, essa palavra? Ou que ano que foi tal coisa? Aí você joga lá no Google, você acha explicação, opinião, vídeos falando, você acha uma porrada de coisa, certo? Bom, maravilha, né? Só que isso tem um grave problema, que se a gente não acordar, se a gente não se ligar, vai acontecer exatamente isso. Queridíssima Luna Zaire, boa tarde, você é uma das principais pessoas educadas que chegam na live e me dão boa tarde, porque o resto entra, começa a assistir e não fala nada pra mim. Obrigado, Zaire, boa tarde pra você, ótimo domingo, ótima tarde a todos, né? Também a Sandra me mandou oi do Canadá, é isso? Bom, não entendi aqui, mas me diz aí se é ou se não é, show de bola, seja muito bem-vinda também. Tem uma galera aí, né? Tá quietinha. O Jorge agora a galera começa, Lourdes, acho que é Lourdes, mas tem algumas vezes. Bom, mas show de bola. Então, boa tarde a todos, né? Conforme for chegando, pode dando boa tarde aí que eu gosto, né? E se tiver pergunta sobre o tema, manda aí. Desculpa, não, fica tranquilo, tô brincando. Eu entendo perfeitamente, tá? Bom, vamos lá então. Seguinte, eu vou até pegar, não, pessoal, pelo amor de Deus, não precisa se desculpar não, tô brincando. Né? Mas boa tarde a todos agora que estão falando boa tarde para mim, inclusive. Bom, show de bola, vamos lá então, vou pegar essa frase. Essa frase que eu vou falar agora para vocês, ela se conecta com o conceito que eu vou falar e também está em um livro que eu já indiquei lá no meu canal. Bom, vamos lá para a frase. É arriscado especular antes de ter dados na mão. Inconscientemente, começa-se a torcer os fatos para acomodá-los às teorias, em vez de fazer as teorias coincidirem com os fatos. Bom, vou traduzir essa frase para quem não entendeu e depois até releio. Essa frase é de quem? Do Sherlock Holmes, que é de um conto, que é Um Escândalo na Boêmia. Não li esse conto, tá? Na verdade é de um livro que tem a indicação no meu canal, né? Que é basicamente algumas lições para se aprender com Sherlock Holmes, não é? Gosto muito das séries, nunca li necessariamente a história, né, as histórias lá do Sir Arthur Conan Doyle, né, mas eu gosto muito dos estudos do Sherlock Holmes. E essa frase, tanto que até peguei agora, porque quando eu montei o conteúdo, eu lembrei da frase, fui pegar o livro, e quando eu li há anos atrás, eu coloquei sensacional nessa frase, porque isso me acordou muito para esse ponto. Então, traduzindo, qual que é o ponto? Basicamente, o que nos faz então o que nos torna burros e faz as pessoas não gostarem da gente? É algo chamado viés da convicção.
né? Tanto que até é abordado no primeiro capítulo do Laws of Human Nature, né? Então o que é esse viés da convicção? Aí tem, nossa, uma porrada de livro, A Arte de Pensar Claramente, que eu já indiquei para vocês e tudo mais. Até inclusive fiz ontem, lá nos grupos exclusivos do Portal Poder Social e do Reflexões, indicações de livros, tá? Então, para você que é aluno, vai lá dar uma olhada na lista que eu preparei para vocês. Bom, então, dito isso, o que é o viés da convicção? O viés da convicção é quando eu tomo uma decisão, eu defino o que eu acredito que é e depois só busco teorias que confirmem aquilo. Então, que é exatamente o que Sherlock Holmes fala aqui, ó. Inconsciente começa-se a distorcer os fatos para se adequarem à minha teoria, e não a minha teoria se adequar aos fatos. E nós podemos hoje ver muito isso nas mídias tradicionais, nos pensamentos de pessoas que odeiam umas às outras, por exemplo, não é? Que, por exemplo, eu odeio tal pessoa, tudo que aquela pessoa faz tem ali um viés negativo. Tudo, não importa o que ela faça, vai estar errado. Dane-se, eu não gosto dela, fim, não é? Basicamente isso então é o quê? É o viés da convicção. Ele estreita a sua visão. Ele perde você perde a sua capacidade de bom senso. Eu até colocaria de forma intensa o seguinte, é um suicídio intelectual. Porque a partir do momento que eu tomo uma decisão e começo só a buscar coisas para confirmar essa decisão, eu me emburreço. Porque veja bem, é como se eu achasse, é como se eu arrogantemente acreditasse que dentro da minha cabeça as ideias são as melhores e que o mundo, por exemplo, né, não pensou em nada igual a mim, né? Por quê? Porque eu pego lá uma coisa que faça sentido e depois só busco teorias que confirmem aquilo. Então, e assim, veja bem, pode ser sua internet, Zayn. Então, porque veja bem, eu vou lá e tomo uma decisão. É que eu não quero entrar em necessariamente assuntos, eu vou deixar essas coisas mais pro Burigato Comenta, que aí a gente fala um pouco mais firme, né? Mas se você pegar, por exemplo, hoje muito da mídia tradicional, o que ela faz? Ela toma uma decisão. Qual é o viés ideológico dela? É esse. Pronto, ela vai distorcer tudo para confirmar o próprio viés. Então, muitas vezes, e na grande maioria, ela desinforma a gente. Por isso que é uma porcaria e por isso que eu, particularmente, não acompanho a mídia tradicional ferreamente, certo? Mas, obviamente, quando eu vejo que, puta, até que faz sentido, eu vou lá e busco, falar, legal, tá tudo bem, né? Eu vou lá e falar, tá certo, dessa vez tá certo, por exemplo, não é? Mas você tem que tomar um certo cuidado, porque realmente não vem muito notícias, vem muito mais o que eu acho que é, né? Então, o viés da convicção, ele parece ser uma coisa besta, mas aqui, poxa, eu separei a live só para falar disso, então é importante. Porque veja bem, se eu tomo uma decisão, depois eu só busco coisas para confirmar essa decisão. Aí, o que vai acontecer? Aquilo vai começar a encrostar na minha mente. E aí, daqui a pouco, eu crio uma crença, eu me transformo numa ideia, numa ideologia ou em algo que não é bom para mim. Ou que, por exemplo, se mesmo comprovado errado, me gera tanto desconforto me questionar que eu não questiono aquilo, né? E é claro, a inteligência, basicamente, ou vamos colocar assim, a nossa capacidade de interpretar ideias, né? Por mais que muita gente não tenha tanta capacidade assim, porque é muito mais fechada a discutir isso daí, né? Acha que tá certo e fim, por exemplo, né? Mas bom, de qualquer forma, a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual, ela é uma das maiores ferramentas que nós temos à nossa disposição. Principalmente hoje no mundo cada vez mais civilizado, em vias de regra, não é? Então, se a minha capacidade intelectual é a minha maior arma, eu quero acreditar que ela é muito boa, que ela é muito, assim, foda, vamos dizer assim. Então, o que eu faço? Eu, ao invés de questionar as minhas ideias, que gera desconforto, que é ruim, que questiona a minha arma, eu fico confirmando ela. Então eu pego aquele caminho neurológico e faço com que aquele caminho fique cada vez mais forte. E aí eu, obviamente, não quero me questionar. Então se você toma, e assim, na política, mais uma vez, política, jornalismo e tudo mais, a gente, e em vários lugares, né? A gente consegue enxergar isso claramente. Então, qual que é o meu convite?
Por que que isso te emburrece? Primeiro, porque você não tem você se fechando a isso, você mina a sua capacidade de aprender. Você não vê nada que seja diferente do que você já acha que é. Então mais uma vez, é como se você viesse ao mundo já sabendo das coisas, e aí você só vai pegando as moedinhas que confortam o seu ego. E aí é óbvio que você vai ficar burro. Por quê? Porque você não vai ter capacidade de expandir-se. Ontem mesmo, eu publiquei lá no meu Twitter a seguinte frase: a sua experiência te limita ou te expande? Ou seja, ela abrange mais coisas, ou vamos dizer assim, ela permite que você viva mais coisas, né? Ou ela te limita, ela te impede de ver coisas, basicamente impede de viver novas coisas, impede de viver novas experiências, impede de aprender novas ideias, impede de fazer várias e várias coisas, né? Então, qual que é o ponto fundamental? O ponto aqui, parece besteira, mas isso é extremamente grave, tá? É extremamente grave. As ideias têm um poder muito poderoso, né? Poder muito poderoso. Mas assim, aqui eu ia falar destrutivo, mas ela tem um poder tanto construtivo quanto destrutivo. Se você for estudar algumas ideologias aí, por exemplo, né, você vai ver na história grandes atrocidades a partir de uma ideia. Certo? Então qual é o ponto? Se você hoje, com excesso de informação, tomar as suas ideias apenas com base no que você quer acreditar, você emburrece. E por que as pessoas não gostam de você? Porque você se torna uma pessoa chata, intransigente, que acha que já determinou como o mundo é, como o mundo funciona, e esqueceu de compreender que é um estudo contínuo. E aí hoje você vê, tanto que assim, hoje o que você vê mais são pessoas acusando outras de termos que elas nem sabem o que significam, né? Então elas ouvem uma palavra, acreditam que entendem o que aquela palavra quer dizer e começam a se acusar com base naquela palavra, por exemplo. Né? E é óbvio que a maioria das pessoas nem sabem do que estão falando, nem sabem de onde vieram aquelas coisas. Elas estão propagando aquilo por mera repetição, porque aquilo alivia o ego delas, porque aquilo facilita e por aí vai, né? Por isso, o meu convite nessa live é que você tenha esse cuidado. E uma das melhores formas de você fazer isso é quando você ter uma ideia. Primeira coisa, o que o Sherlock Holmes fala para nós aqui, que é extremamente inteligente, é o seguinte: é arriscado especular antes de ter dados na mão. Ou seja, se você pega e fala assim, você ouve uma palavra, a nossa mente ela trabalha dessa forma. O que acontece? Ela ouve uma palavra, tenta interpretar o contexto no qual ela está sendo dita e toma aquilo como a definição, né? Então, por exemplo, por isso que eu estou dizendo aqui, hoje muitas palavras são usadas como xingamentos e tudo mais por pessoas que nem sabem o que elas significam de fato. Mas por quê? Porque algumas dessas pessoas olharam aquela palavra dita naquele contexto, associou pela própria interpretação um significado e começou a utilizar. Certo? Então assim, isso mais uma vez, é o que eu estou dizendo, é um suicídio intelectual. Porque é uma pessoa que propaga algo que ela nem sabe do que ela está falando, né? Então assim, mais uma vez, você precisa... Aí entra no que ele fala, é arriscado especular antes de ter dados na mão. Então eu olho uma palavra, por mais que eu veja o contexto no qual ela está sendo inserida, por mais que eu veja que uma pessoa está vociferando aquela palavra para outra naquele determinado contexto, eu vou inteligentemente pegar esta palavra e falar assim, mas o que é que ela significa? Certo? Então eu vou buscar para que... Ou eu posso ignorar, mas então eu não uso ela, certo? Eu não a defendo, eu não a insiro no meu vocabulário a partir de uma definição superficial que eu estou vendo ali, né? Esse é um puta de um exercício intelectual, é difícil, é chato e assim, poucas pessoas vão seguir isso, eu sei, né? Mas, bom, estou fazendo aqui o que eu acredito que a gente tem que fazer, que é cada vez mais preparar o nosso intelecto. Por isso que eu falo para vocês fortemente, acompanhem as lives e principalmente, né, apliquem as lives. Não, legal o que o Thiago falou, sai e vai ver um programa na TV, né? Tipo, não, reflita, tenta entender, caramba, o que eu falo que eu na verdade não sei o que é. E aí você vai começar a olhar que você solta muitas palavras que você não sabe nem o que significa, mas que você fez uma associação X e agora você acha que é. E aí você vai cada vez mais repetindo aquilo, aí quando alguém virar para você e falar assim, não, essa palavra não significa isso, você vai falar, como não significa? Que mané não significa? O que você acha que você está falando? E começa a defender. E quanto mais você defende, mais você acredita naquilo, e daqui a pouco pode acontecer na tua frente aquilo ali que desmente você. Você não vai acreditar.
Porque dentro de você dói tanto desacreditar uma crença que está tão enraizada que você prefere fazer aqui o que o Sherlock Holmes nos diz, que é, inconscientemente começa-se a torcer os fatos, distorcer os fatos para acomodá-los às nossas teorias. Então eu olho um fato, eu não vejo mais um fato, eu vejo como um tijolo porque eu já acho que é. E ao invés de eu olhar para os fatos e questionar as minhas teorias. Então, até falo, por exemplo, que há muito tempo atrás, quando alguém virou, né, eu publiquei um vídeo falando de agressividade passiva, aí uma porrada de gente, uma pessoa assim é uma pessoa psicopata. Eu falei, cara, mas qual que é, de fato, a compreensão da psicopatia? Eu não sabia responder. Eu não respondi os comentários antes e comprei, já falei isso, fui na Amazon, comprei 3 livros sobre o tema, li os livros, aí depois eu respondi a pessoa. Por quê? Porque senão eu estaria apenas sendo, enfim, eu poderia falar, você não entende do que você está falando, que era basicamente o que estava sendo dito ali, né? Mas eu não tinha base para falar. Eu falaria, mas num chute. Então eu não vou chutar. Certo? Então, assim, claro, isso não me exime a possibilidade de eu errar, de uma hora ou outra eu falar uma besteira, ou de uma hora ou outra eu superficializar alguma coisa. Então, é um constante estudo. Mas veja bem, se nós não nos preocuparmos com isso, a gente, mais uma vez, está cometendo, na minha concepção, um suicídio intelectual, que é pegando a nossa principal arma e vamos jogando ela no chão, chutando ela na parede, e quando a gente precisar usar, né? Por exemplo, num debate real, numa conversa real, para ajudar alguém que, por exemplo, está perto de nós e quer uma orientação mais correta, a gente não vai saber. A gente vai falar bosta, a gente vai falar besteira, a gente vai falar coisas que a gente não sabe. Né? Tanto que até, se você pegar, uma das maiores formas de você, por exemplo, desarmar alguém que não sabe muitas vezes o que está falando, é fazer perguntas. Fala, tá, entendi. E aí mas deixa eu te fazer uma pergunta. Aí você vai ver que a própria pessoa não vai conseguir responder o que ela está defendendo, muitas vezes. Né? Então, cuidado com o viés da convicção. Ele é muito poderoso. Vira e mexe eu me vejo caindo nele. Tá? Então não estou falando aqui para vocês porque eu superei. Não, veja bem, tudo que eu falo para vocês aqui é construção, exercício e aprimoramento eterno. Tá? Porque vira e mexe você vai se dar de frente com um novo conceito, vira e mexe você vai você vai sentir uma indignação e vai querer falar alguma coisa, e aí você vai ver que na verdade você não entende do que você está falando, você pega muita teoria e mais faz conexões dentro da tua própria cabeça e solta, certo? Eu acho que, sei lá, e aí você limita a tua realidade, né? Então, por exemplo, está acontecendo muito isso na quarentena. Cada um está tomando muita decisão ou afirmando e defendendo lados com base na própria experiência. Quem pode ficar em casa, defende. Não, vamos ficar em casa, foda-se. Quem não pode, claro que vai defender um outro lado, mas aí ninguém entende ninguém, porque cada um defende a partir da sua própria experiência. Mas políticas públicas não podem ser determinadas a partir de experiências unicamente individuais, por exemplo, né? Então é um problema que vai muito além da nossa capacidade e que realmente pessoas que a gente, pelo menos, acredita que sejam, sei lá, empáticas em relação ao povo, vão, a partir de informações cada vez mais corretas, porque é algo muito dinâmico, vai tomar as melhores decisões. Infelizmente também não é necessariamente o que nós estamos vendo. Mas, quem sabe eu até comente isso no Burigato Comenta, mais uma vez, não fornecendo, porque, cara, foge totalmente da minha alçada, né? Dizer se quarentena tá certo ou tá errado. Certo? Foge totalmente da minha alçada. Mas o que a gente vê de manipulação, de argumentação, nossa, cara, o que eu vejo que dá desgosto. Tem hora que dá desgosto de ver. Então, o meu convite é justamente esse para vocês, tá? Cuidado com o viés da convicção. Se você não sabe do que você está falando, não fale, certo? Se limite à sua incapacidade ou expanda a sua capacidade, certo? Então, se por exemplo, né, como eu estou dizendo aqui, hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, tem milhares e milhares de coisas, de questões que a gente pode estudar e observar. Mas é claro que, assim, se eu começar a olhar para tudo, eu vou me desconectar do que de fato importa para mim, que é a análise do comportamento humano em si. Tá certo? Então, o que acontece? Dentro da minha área, eu vou cada vez mais me especializar. Dentro do que não é na minha área, eu não me limito, né? Por exemplo,
Até, eu acho isso muito importante. Eu tava vendo, eu sigo Geração de Valor, o Flávio Augusto, aí ele no Twitter colocou algumas estatísticas de negócio, aí vem sempre, né, aquele rebaixamento, né, da discussão, que é falando que você tá falando de economia e não tá se preocupando com vidas, né, como se uma coisa fosse separada da outra. Mas bom, de qualquer forma, o que ele faz? Ele fala, cara, eu sou especialista em negócios, então eu falo de negócios. Se você quer ver sobre medicina, não me acompanhe, porque eu não sou médico e não falarei sobre isso. Cara, ó a inteligência desse cara. Ele poderia começar a argumentar, discutir, e provavelmente ele deve ter aquele conhecimento. Porque eu já vi ele falando algumas coisinhas em separado ali. Mas veja bem, ele não é especialista, ele se limitou ali. Como eu espero cada vez mais ter essa inteligência, como ele também, como todos nós. Então, se limite ao que você sabe e expanda o que você não sabe. Tá certo? Não seja massa de manobra, né? Que vê uma notícia, só lê. Cara, você pode falar assim, Thiago, mas... enfim, eu vejo muito isso. Tem vezes que eu publico um vídeo com um tema e aí a pessoa não vê o vídeo, ela responde a pergunta do tema. Ela vê o título do meu vídeo e responde, e comenta. Aí eu falo, mas você viu o vídeo? Ela, não. Sacou? Esse é o ponto. Essa é a observação que eu quero trazer para vocês. Então, cuidado para não distorcer os fatos para se adequarem às suas teorias. Pegue lá o que você acha. Você vai ter opinião. Antes de expressá-las, porque quando a gente expressa, fica mais difícil a gente devolver. Quando a gente expressa, a gente tem que depois assumir que a gente estava errado. Então não expressa. Você não sabe o que você está falando, fica quietinho. Vai estudar. Acha lá, entenda. E aí você vai se tornar uma pessoa mais agradável de estar perto. E principalmente, né, uma outra coisa fundamental é que quando você expressa muita opinião do que você não sabe, você acaba muitas vezes caindo na hipocrisia, porque o seu comportamento não acompanha o que você fala. Então é o que acontece muito, né? Pessoas, por exemplo, vou pegar aqui muita gente falando fica em casa, defendendo essa teoria, né? Chamando qualquer outra pessoa de assassino porque não pensa igual. Mas ao mesmo tempo, vai dar aquela voltinha na praia, vai fazer aquela coisinha diferente. Por quê? Porque são, né? Sabe, é uma... louco, né? Loucura realmente. Então assim, não estamos aqui para apontar dedos, nem para pegar nomes, por mais que de verdade me coloco na questão do Burigato Comenta, falar um pouco disso, mas da perspectiva que eu estudo, não da perspectiva que eu não estudo, mas assim, cuidado com isso, né? Então se você tem respeito por você mesmo, evite armadilhas que te tornam hipócrita, e essa é uma. O viés da convicção, ele aumenta drasticamente a sua probabilidade de se tornar um hipócrita, e as pessoas não vão gostar de você, obviamente, tá certo? Show de bola, vamos lá, deixa eu ver. Não sei se teve pergunta, mas se não teve, sou fã do Sherlock Holmes, com aquela inteligência toda, nunca para de estudar. Eu gosto bastante também, né? Por mais que, se bem que quando eu já li 2 livros, né, do estudo do Sherlock Holmes, um que é o que eu citei, que é Enxergue o Óbvio como Sherlock Holmes, e o outro cadê ele? Perspicácia. Também estudo do Sherlock Holmes, para quem quer se aprofundar. Como quando as pessoas dizem que você é danada e não sabem que isso não é elogio, não entendi. Bom, ou mais ou menos, tipo essas discussões políticas onde as pessoas... Exatamente, tipo essas discussões políticas onde as pessoas até criam argumentos que não existem para defender o seu lado. E cara, assim, se você olhar, né, eu definitivamente não vou para essa linha, por mais que eu veja e estude algumas coisas que eu acho pertinentes para mim, mas assim, quando você entra numa discussão política, você verá, a partir do viés da convicção, que as pessoas, elas simplificam tanto a solução do mundo, que tem hora que eu falo, cara, não é possível que essa pessoa seja tão ignorante para não entender que não é tão simples assim as coisas, né? E tipo, tem até aquele argumento, né? Na verdade, até é um capítulo onde eu explico profundamente a ideia do Jordan Peterson no Reflexões, que é antes de querer mudar o mundo. Cara, como que é o nome da regra? Deixa eu pegar aqui. Que eu quero falar exatamente. Aqui, ó. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. Essa é a lei.
ou melhor, a regra, né? E já está disponível no Reflexões, então você que é aluno do Reflexões, vá lá. Você que não é, entra na lista de espera para quando nós abrirmos vagas, não sei quando será, vai levar um tempinho ainda, acredito, tá? Mas assim, o que é o ponto então? É uma pessoa que olha o mundo, aí ela olha o mundo lá, e aí ela fala assim, é isso que tem que ser feito. Geralmente é uma corrente de um político que ela gosta, né? Porque é outra coisa que eu de verdade não entendo. Amor por político, olha, eu vou morrer e acho que eu não vou conseguir entender. Por mais que eu me esforço, hein? Eu me esforço. Eu paro que eu falo, velho, eu tenho algumas teorias, mas não vou entrar nela não. Hoje não. Mas bom, de qualquer forma, o que acontece? Aí a pessoa vai lá, pega, geralmente é contra o político que ela odeia, né? É o inverso do político que ela odeia e é mais ou menos a política do que ela gosta. Só que ela não pensa se é difícil, ou ela não pensa se é aplicável, se é praticável, ela só fala alguma coisa que ela gosta. Tipo, puta, seria mó bonitinho se isso fosse feito, não é? Mas ela ignora que o ser humano é filha da mãe, pilantra, que o ser humano é bom, mas também é mal, sabe? Ignora o lado negativo do ser humano, mas é claro, porque quando eu defendo coisas bonitinhas é porque eu sou bonitinho, só pode ser, né? E aí a pessoa vai começando a se enganar. Aí você vai se aproximar, quando você joga uma lupa para tentar entender se essa pessoa, no mínimo, tenta fazer o que ela tá falando, ela não faz. Então é tipo aquela pessoa que defende o amor da humanidade, mas odeia o seu próximo, não é? Ela ama a humanidade. Por quê? Porque a humanidade não é ninguém. Quem é a humanidade? A humanidade é um símbolo, uma aglomeração, não tem rosto e também não enche o nosso saco, né? Mas a pessoa enche. E aí eu sou te odeio, você pensa igual a mim, vá merda, eu te odeio. Né? Então é aquela coisa, é o amar a humanidade e odiar o próximo. É muito do que muita gente, né, cai nesse viés. E veja bem, por isso que eu estou trazendo isso para nós, porque eu não vejo especificamente isso como malandragem apenas, tá? Existe pessoas que sabem e distorcem porque querem distorcer, porque querem desinformar, porque querem manipular. Existe. Mas também existem pessoas que pela falta de capacidade, e não que é porque a pessoa é burra e nunca vai conseguir entender. Não, é porque ela não se preocupou em criar aquela capacidade para entender aquilo, né? Então ela não se limita, certo? Se você vê, por exemplo, entrevistas do Jordan Peterson, teve até uma entrevista que uma aluna minha do Reflexões me mandou, eu não tinha visto, aí eu fui ver e, cara, é muito aquilo, tipo, o cara estudou muito aquilo, muito. E ele fala a partir de dados e estatísticas. Só que é uma realidade ruim, é uma realidade difícil, porque o ser humano é complicado. Aí as pessoas ficam assim, nossa, que absurdo que você está falando. Como se ele estivesse defendendo. E ele não está, ele está constatando a realidade. Não que você também não deva discordar de alguma coisa que ele disse, tá? Por mais que seja difícil, porque o cara é bom, o cara estuda realmente. Ele é compromissado com o intelecto, isso é muito importante. Então, qual que é o ponto fundamental? O ponto é você em compreender, né? Tanto que é muito louco, olha só, o Jordan Peterson, por isso que eu sou muito, muito fã desse cara, e por isso que eu estudo muito ele. Porque, olha, eu vi um debate dele de 2h30, onde ele preciso rever, onde ele discute, ele defende o capitalismo, e o combatente dele, né, o adversário dele na discussão, chama Zizek, acredito que é um outro filósofo também, se bem que o Jordan Peterson é um psicólogo clínico, né? Eu acredito que ele é filósofo, eu até vi um documentário que citaram ele esses dias, eu acredito que ele é filósofo, né? E aparentemente bem respeitado. E olha só que legal, cara, quando ele terminou de falar, o Zizek, né, ele falou, cara, o seu trabalho tem tanta profundidade que eu não sei se eu vou conseguir discuti-lo agora. Eu preciso realmente pensar sobre o que você disse. E, cara, eu achei aquilo de uma inteligência, de um respeito, porque, veja bem, ele poderia muito bem, de forma impulsiva, tentar descreditar, né? Aliás, descredibilizar, desacreditar ou ridicularizar, enfim, os argumentos do cara. Mas ele teve um respeito que ele falou, cara, talvez quem não concorde com ele fale, porque ele é burro, né? Mas não, pô, chamar o Jordan Peterson de burro, porque você não concorda com ele, meu Deus do céu, né? É uma loucura extrema. Mas enfim, então o que acontece? Veja bem, um cara que tem uma capacidade intelectual dessa, se você ler o primeiro livro que ele publicou, eu tô lendo, você vai falar, velho, esse cara é sensacional. E aí você vê ele respeitando o oponente dele. E o oponente dele também respeitou muito bem ele.
ele confrontava, mas até ele terminou uma fala lá, e aí a galera bateu palma, né? Ele estava defendendo o comunismo, o marxismo, mesma coisa. Mas aí, o que acontece? Ele pegou e falou assim, ó, isso aqui não é luta, a gente está aqui tentando melhorar a nossa discussão e as nossas ideias. Para de aplaudir como se fosse aqui uma lacração, né? Ou uma discussão, ou uma briga. Eu achei aquilo fantástico, porque eram aplausos para ele, inclusive. Sacou? Isso é inteligência. Porque qualquer um deles ali poderiam apenas se preocupar em manter as mesmas ideias. Mas ambos, pensando diferentes, muito diferentes, se respeitaram, tiveram uma discussão linda de se assistir. E eu preciso reassistir, né? Então, porque é só até onde eu vi... Não, se bem que tem legendado, hein? Se você se interessar, 2h30, tem legendado. Né? Porque o que eu vi foi em inglês e é difícil. Esse Zizek, eu não sei qual é a nacionalidade dele, não lembro. Mas ele fala assobiando, é meio estranho. Mas enfim, então é um pouco mais difícil, é ainda mais difícil, né? Já são complexas as ideias dos caras. Ver inglês já é mais difícil, o cara não falando muito bem já é mais difícil ainda. Mas isso é um respeito pela inteligência. Então, basicamente a minha missão aqui nessa live é respeite a inteligência. Como? Se esforçando para ser cada vez melhor, né? Não porque eu sou, porque você é, ou porque... Não, nem a pau. Porra, quando eu olho o Jordan Peterson, eu me sinto o cara mais idiota da face da Terra, né? E talvez alguns de vocês que olhem e falam, caramba, olha só que legal que o Thiago falou. Você fala, meu Deus, eu nunca teria pensado nisso. E aí tem uma outra pessoa atrás de você que olha a tua vida e pensa a mesma coisa. Então, é o que? A gente entender a nossa limitação e tentar melhorar, claro, se a gente quiser. Se vocês não quiserem, azar de vocês. Basicamente é isso. Beleza? Então é isso. Deixa o link. Joga lá na internet. Eu não tenho como jogar o link aqui e nem dá pra copiar o link nos comentários do Instagram, tá certo? Mas joga lá. Jordan Peterson, capitalismo versus comunismo, capitalismo versus marxismo. Você vai achar. Não tem erro não. Beleza? É isso então, pessoal. Amanhã, live, 12h17. E é isso. E participem do canal do Telegram, né? É que só você pediu, então, bom, mas enfim, joga lá que você vai achar, tá? E participem então do canal do Telegram, enfim, deu uma bugada aqui agora porque eu tava pensando no qual era o nome do canal que tenha, mas eu acho que tem no próprio canal do Jordan Peterson, só que lá não tem legendado, então o legendado eu não faço ideia onde você vai achar, mas joga, cara, que você vai achar. Zizek, Z-I-Z-E-K e Jordan Peterson, você vai achar, não tem erro, tá bom? É isso. Mais poder, mais controle, grande abraço e até amanhã para mais uma live diária e os nossos conteúdos aí. Tem vídeo novo no canal e assim vai. Tchau!